Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa rural. Em setembro aconteceu em Assis, promovido pela Cooperativa Canda, uma palestra muito importante sobre a economia do agronegócio, em cenários internos do Brasil e também no cenário internacional. O convidado para essa palestra foi o economista e consultor do agronegócio, Alexandre Mendonça de Barros. Alexandre é uma das mais importantes pessoas falando dessa situação no Brasil hoje, que tem percorrido vários locais, são Novas Fronteiras, Mato Grosso, Palmas, Tocantins, como também onde o agronegócio já está consolidado no Sul e no Sudeste. Esse é o nosso assunto do programa rural de hoje, começando para você. O palestrante Alexandre Mendonça de Barros tem percorrido o país para enfatizar a importância do agronegócio para a nossa economia e a valorização do setor no cenário internacional. A Cooperativa Canda está realizando um evento extremamente importante de informação, de conscientização também para o seu cooperado nessa noite aqui no Vitória Hall em Assis. E trouxe como palestrante o consultor e engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros para falar sobre o agronegócio, a economia, tanto dentro do Brasil como também na área internacional. Alexandre, esse é um momento de grande preocupação dos produtores, né? De uma maneira geral, tanto o pequeno como o grande produtor, porque nós passamos por tantas mudanças agora, tanto no cenário interno como externo, e ele se sente um pouco inseguro. O que você tem para dizer para ele? De fato, nós estamos vivendo uma ebulição na economia brasileira e, mais do que tudo, na política, né? E a política afetando a economia de uma maneira importante, né? No prazo de um ano e pouco, parece que foi ontem, né? Tivemos uma mudança presidencial importante. Aquele momento, quando a ex-presidente estava comandando, o real estava 4,20 por dólar, né? Nossas commodities em preços altíssimos em geral, porque o real estava muito fraco, né? Soja cotada em dólar, açúcar, a gente tinha muitas variáveis aí, ajudando muito os preços agrícolas. Naquele momento, por incrível que pareça, a gente tem vivido um paradoxo, né? Quando a economia e a política vão mal, o agronegócio indiretamente acaba se beneficiando, né? Dessa desvalorização. O presidente Temer entrou, uma proposta de reformulação de política econômica, mudou completamente a política econômica, atacou o problema central da economia brasileira, que é o grande buraco, o rombo fiscal que apareceu, né? Em 2014 a gente se deu conta que o Brasil estava rodando com um déficit enorme, né? O governo gastando muito mais do que arrecadava, a dívida explodindo, etc. Ele entra com a promessa de ajustar a economia brasileira, de pôr a economia nos trilhos. Em meio a toda aquela turbulência. Exato, e toda aquela confusão. De repente os investidores começam a confiar que a economia estava indo para a direção correta, e aí o real começa a ficar forte, né? Até que a ponto dessa semana assistimos aí o real a 3,10, né? Num nível de fortalecimento inimaginável lá atrás. Evidentemente, esse é um cenário que pressiona os preços agrícolas e traz a preocupação para o produtor, né? Nós estamos muito otimistas com a economia de um modo geral, né? Tivemos uma recessão profunda no Brasil, que felizmente o mundo agrícola, né, não sentiu tanto. A região de Assis, o interior de São Paulo, o interior do Brasil sentiu menos do que a capital, tá certo? Mas foi uma recessão profunda, né? Foram 2 anos de queda da economia da ordem de 4%. O PIB, a produção brasileira por habitante caiu 10% em 4 anos, né? Então é muita coisa. A gente começa a ver essa reversão. Nós estamos muito otimistas que a economia finalmente começou a dar sinais de recuperação. E acho que ano que vem é um ano para que o Brasil pode crescer acima de 3%. Nós tivemos uma queda muito relevante na inflação, né? E isso vai trazer o benefício. Você não acha esse cenário ser um pouco otimista demais, não? 3%? Sim, a gente é bastante otimista, mas nós estamos muito confiantes, né? A Canda permitiu, né, a gente conversar com bastante... Mas os números são muito robustos. O brasileiro
por conta da crise, incrivelmente se desalavancou, ele diminuiu suas dívidas, o nível de inadimplência caiu bastante. O agronegócio continua capitaneando essa taxa. Exatamente. Se nós pegarmos o crescimento do PIB do agronegócio esse ano, foi 14,4%. Excepcional. É espetacular. O mundo enxerga isso aí de uma maneira absurda, né? Como um país nesse estado, nessa situação, e o agronegócio tão pujante. Esse é o paradoxo do agronegócio brasileiro, né? E de fato, a gente tem uma proteção, né? Quando a macroeconomia vai mal, o real se enfraquece, e a hora que ele se enfraquece, você começa a ver como nós exportamos em dólar, tá certo? Você tem preços muito bons. Então, num certo sentido, a gente ficou um pouco imune a essa crise. E agora eu acho que a gente vai surfar uma recuperação, né? Como eu estava dizendo, quer dizer, o brasileiro desalavancou. O PIB começa a dar sinais de crescimento. O juro vai cair muito. Essa é uma notícia muito positiva para os agricultores para o próximo ano. A gente está estimando que a taxa básica da economia vai vir para 7%. Um ano atrás ela era 14,25%. Uns falam até em 6,75%, né, Jean? Não é impossível a gente imaginar até abaixo de 7%. Então a gente começa a ver uma recuperação. Veja, os bancos que tinham aí uma taxa de juro alta para financiar sua estrutura, ele vai ter que botar dinheiro para rodar, porque a taxa de juro caiu. Então é por isso que a gente está otimista. A pergunta que o mercado inteiro faz é o que será da política do ano que vem, né? Nós, bem ou mal, estamos seguindo uma trajetória de política econômica que todo mundo vê com bons olhos, né? Quem analisa mercado, etc., porque está botando as coisas no trilho, a inflação está para baixo, o juro está caindo, as contas externas estão em ordem. O grande problema brasileiro é o buraco fiscal que precisa ser consertado pelo próximo presidente. Se entrar um presidente que reconhece que esse é um problema e vai enfrentá-lo de frente, eu acho que a gente vai entrar numa trajetória muito boa de 19 para frente. Agora, existe o risco de uma volta de uma agenda populista, né? Eu acho que se nós elegermos um presidente que reconhece que a questão fiscal, o problema do Estado é um problema sério a ser enfrentado, nós estamos muito otimistas com o futuro do Brasil nos próximos anos. Se, por outro lado, nós voltarmos a uma agenda recente, populista, tá certo? Aí eu acho que o Brasil entra de novo numa turbulência muito grande, né? E basicamente isso se resume a um candidato que é viável com essa agenda, né? Então a grande pergunta, politicamente falando, é o que vai ser o ano que vem, né? Nós vamos ter candidaturas de extremos, nós vamos ter candidatura de centro. Então a turbulência que pode vir vai estar muito associada à campanha do ano que vem. Esse é o grande assunto do momento, mas eu insisto e gostaria de dividir, né, com todos que estão nos assistindo, que os números da macroeconomia são muito bons, tá? Embora ainda não tenham chegado, o desenho é bom, né? Tem que fazer a lição de casa também. Sim, sem dúvida. E, de novo, a agricultura vai contribuir o ano que vem, né? Estamos aí semeando uma nova safra, a venda de adubo no nível nacional está excepcional. No estado de São Paulo cresceu 12% as vendas de fertilizantes até aqui, nível estadual. É isso que eu gostaria de perguntar para você, se você me permite, né? Nós teremos daqui a pouquinho a chegada dos nossos cooperados, enfim, da Canda, e certamente muitos deles vão querer saber de você, vão perguntar a você, Alexandre, investimento. Nós temos aí 1 ano e meio pela frente até um novo governo, enfim, né? Investimento numa atividade de alto risco ainda, certo, apesar de ser essa locomotiva que leva o país, né? Esse que está querendo investir na sua produção, em tecnologia, que hoje no campo é fundamental, você não faz nada sem se atualizar tecnologicamente. Perfeito. Qual seria o seu conselho para ele? Olha, eu acho, como eu disse, a taxa de juros tem mais para cair ainda, né? Acho que nós vamos ter no ano que vem um juro mais baixo que nós estamos vendo esse ano, né? E a gente pode voltar a ter taxas de juros muito decentes, né? Coisa que nós deixamos de ter por esse desequilíbrio profundo que nós passamos. Então eu acho que o ciclo de investimento vai melhorar ainda se a gente conseguir acertar essa baixa taxa de juros, né? Para dar um número. O juro do crédito rural hoje está em 8,5%. E provavelmente pela primeira vez que eu me lembro na história,
A taxa básica da economia vai ficar abaixo da taxa de juros. Então a gente deve esperar que no ano que vem ela... Isso é histórico. É histórico, né? Nunca vimos isso antes. Vamos lembrar que quando foi tomada a decisão dos 8,5%, o juro da economia era 10,5%, ou seja, foi dado 2% de juro abaixo dessa taxa de juro básica. Então nós estamos vendo uma trajetória de queda tão forte da inflação que vai acontecer esse fenômeno que nós nunca vimos, que é o juro básico da economia inferior ao juro do crédito rural. Então, olha como foi rápido, né, esse ajuste que nós estamos vivendo. O que me faz crer é que o custo do capital para você fazer investimentos, ele vai cair. E isso permite ao produtor entrar nesse novo ciclo de expansão. Nós estamos vendo, no estado de São Paulo, a gente estima que a área de reforma nos últimos anos de cana, só para dar um exemplo, né, de uma lavoura tão relevante para nós paulistas aqui, que é a cana-de-açúcar. Os anos anteriores, a gente estava vendo um nível de reforma da ordem de 10% da área e veio para 14%. Né? Esse é o número que a gente trabalha. E é muita coisa. Né? É uma clara sinalização de uma recuperação de vendas. Como eu disse, o estado que está mais se destacando na venda de fertilizantes esse ano é o estado de São Paulo em termos de crescimento de mercado. Nós estamos vendo venda de máquina e equipamento. Por muito tempo o setor de cana que veio apanhando deixou de investir. A gente começa a ver uma renovação no parque de máquinas aparecendo. Então há um desenho aí sendo construído que me parece interessante mesmo, né? E vai continuar, né? O agronegócio brasileiro é hoje uma referência mundial. Nós somos de longe, né, o maior saldo comercial agrícola do mundo, mas sim longe dos outros. Então, isso aí vai continuar. A China vai continuar demandando produto, né? Saiu notícia agora essa semana que os chineses estão avaliando introduzir o etanol na gasolina, tá certo? Tomara. Você veja que coisa inesperada, né? E o governo chinês, quando anuncia, executa, né? Porque é diferente. As trajetórias de longo prazo são muito favoráveis. Então, e qualquer suspiro chinês hoje em dia mexe a economia mundial. Coisa, né? O argumento chinês é que eles estão com estoques de milho muito altos, vão querer usar esses estoques, mas uma vez encerrados os estoques vai ter um comércio provavelmente de álcool, né? Então a gente tem um desenho muito bom, eu estou achando, sabe? Obviamente, muita gente me fala, Alexandre, mas a verdade é que quando estava pior o cenário político, econômico, o real fraco nos ajudou, trouxe preços, mas não é possível conviver só um setor indo bem, né? O brasileiro é urbano. Ele, se tiver muito mal e só o agro, só nós estamos tendo um bom desempenho, alguma hora vai vir cobrança em cima da gente. Essa base precisa ser mais larga, né? Exato, Olha o que aconteceu na Argentina, né? A sociedade urbana taxou a sociedade rural porque era da onde tinha para tirar, né? Então eu acho que a gente tem, talvez vamos passar, né, uma sobrevalorização do real por um otimismo excessivo, talvez, com o Brasil. Isso pressiona um pouco os preços em reais para baixo, mas num desenho muito favorável para frente. Eu estou muito otimista. Espero que você esteja gostando do nosso programa rural de hoje. No próximo bloco, nós vamos conversar com o presidente da Cooperativa Canda, Oswaldo Matsuda. Ele esteve em Assis para prestigiar esse grande evento, essa palestra tão importante para atualizar os nossos produtores rurais em relação ao cenário econômico no agronegócio, tanto no Brasil como também no exterior. O nosso programa rural volta já para você. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana no meu chão,
quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças, onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Uma palestra tão importante trouxe a Assis o presidente da cooperativa Canda, Oswaldo Matsuda. Ele falou sobre cooperativismo e do crescimento da Canda, hoje uma das mais importantes cooperativas agropecuárias do Brasil. Nessa noite, nesse evento da Canda, quem está visitando a Canda em Assis é o presidente da Canda, Oswaldo Matsuda. Oswaldo, uma noite importantíssima, né? Para todos nós, mesmo porque o Alexandre vai falar um pouquinho do cenário da economia no agronegócio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse assunto para o cooperado, principalmente, que está pensando em investir daqui para frente, está pensando em investir no seu negócio no campo. Bom, Valdir, é uma coisa, a Canda é uma cooperativa de produtor rural, né? Então, e nós somos, o nosso faturamento mais de 50% dele provém do segmento de insumos para cana-de-açúcar. Então, nada mais certo, né, do que estar investindo e acreditando no setor, né? Apesar de toda a crise que nós passamos nesses últimos anos, né, a Canda em nenhum momento desacreditou, porque é aquele negócio, né? É que nem o agricultor, né? Não tem muita opção para estar buscando outras culturas, né? A região, o estado de São Paulo como um todo, né, ele é propício para a cana. E diante disso, a Canda tem se comprometido. E esse ano em especial, nós, com esse investimento que a gente está fazendo aqui em Assis, com construção de prédio próprio, uma outra oportunidade, a inauguração, já estamos programando também isso para daqui mais tardar um mês e pouco, com uma outra palestra. Mas é isso, a Canda ela está no setor de cana, é o principal, e nós não temos alternativa se não somar com vocês, né? Oswaldo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da cooperativa Canda, para quem está nos assistindo agora. A cooperativa, em quantos estados ela está presente? São quantas filiais? A Canda, ela tem uma fama entre as cooperativas de ser uma cooperativa muito sólida, né? Que dá sempre os passos de uma maneira muito firme. É bem isso mesmo? Eu acho que
estou na Canda há 21 anos como presidente. E aí, ao longo desses anos, né, de experiência que a gente vai adquirindo, né, no cooperativismo, apesar de meu pai ter sido fundador e eu ter vivido dentro da cooperativa, eu acredito que, coincidentemente, eu entrei em 96, que é o começo do Plano Real. E essa estabilidade econômica, apesar dessa crise toda econômica, ajudou bastante, né? Mas essa estabilidade deu a todas as cooperativas uma oportunidade de se capitalizar, se estruturar. E a Canda, ao longo desses 20 anos que eu estou lá, nós trabalhamos muito isso em função dessa segurança, dessa tranquilidade que eu tenho e tentando, e não é eu diretor da Canda, é dar uma segurança para o produtor, porque eu venho de uma época que cooperativas passavam por grandes dificuldades, inclusive a Canda, na época que eu entrei, tinha grandes dificuldades, né? E aí viemos trabalhando isso. Então você pega hoje a Canda, só para te dar um exemplo, né? E nada mais justo, depois de 30 anos aqui em Assis, com todo o resultado, porque o resultado não é meu, Oswaldo, é da Canda. E aí fomos nos capitalizando ao longo desses anos e conseguimos comprar um prédio aqui em Assis com recurso próprio, sem financiamento, construímos tudo com capital próprio e estamos fazendo isso, estamos com a inauguração marcada agora para o fim desse mês em Jaú. Estamos com um prédio comprado, construindo em Presidente Prudente, na mesma situação, e em Rio Preto. Tudo com capital próprio. Nós tínhamos aquele prédio alugado há quase 30 anos que nós estamos naquele mesmo lugar. Ficou praticamente impossível de trabalhar ali por causa do trânsito, estamos bem no centro da cidade e principalmente por causa das licenças de bombeiro, de meio ambiente. Então tem uma legislação própria para isso. Então por isso também a Canda tem investido muito em prédios próprios, mais retirados da cidade, numa situação de se adequar, né, à legislação vigente no momento. Essa é a ideia do Alexandre. Estamos com um círculo agora, contratamos o Alexandre para vir aqui em Jaú. O Plínio, ele esteve em Araçatuba agora o mês passado, está indo em Rio Preto mês que vem. E isso a gente se comprometeu e está acreditando que é um dos caminhos para levar informação e saída, né, para o produtor. E o Alexandre está aqui para isso, para tentar trazer o que está acontecendo no Brasil, no mercado, informação para a gente tomar as decisões do futuro, né? Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. O engenheiro agrônomo Ednelson Higino Tavante está à frente da filial da Canda em Assis há 30 anos, desde o início da Canda na região oeste do estado de São Paulo. Portanto, conhece tudo sobre a região, sobre os agricultores, produtores, sejam eles pequenos, médios e grandes. E o Ednelson estava muito contente em poder oferecer mais uma palestra de conscientização, de informação para o produtor cooperado da Canda. Isso para você daqui a pouquinho no nosso programa rural que volta já já. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças.
onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana, a união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias. Aproveitamos o evento para um bate-papo com o engenheiro agrônomo Ednelson Tavante, gerente da unidade da Canda em Assis há 30 anos. Mais um evento da Cooperativa Canda, sempre preocupada em trazer assuntos pertinentes ao momento ao produtor rural. Seu cooperado ao meu lado, o gerente aqui de Assis da Canda, Ednelson Tavante, engenheiro agrônomo também, e que já está na Canda desde o início da Canda aqui em Assis. 30 anos. 30 anos? É isso mesmo? Mas você já tem tudo isso também. Coincidentemente, hoje, na minha carteira profissional, eu olhei hoje. Fazem 30 anos hoje, inclusive. Hoje? Então essa minha pergunta, juro para você que está aí assistindo que não foi nada combinado, foi tá? Combinado, perfeito. Não foi combinado. Mas é o seguinte, nós temos hoje o Alexandre Mendonça de Barros, que é um consultor, engenheiro agrônomo, economista, é uma pessoa com grande vivência, com grande conhecimento na área de economia do agronegócio, e vocês estão trazendo o Alexandre para cá, né? E você sente, lógico, na sua sala, os seus técnicos no campo, que o produtor ele quer investir, ele quer dar um passo à frente, mas no momento de economia meio instável, ele fica com um pouco de dificuldade, né? E a Canda tem a oferecer todos os produtos, né? Não só a parte técnica de apoio, mas os produtos também. Como casar isso aí e passar para o produtor um cenário real agora? Essa é a ideia de trazer o Alexandre? Perfeitamente, Max. Eu acho que a questão da gente trazer uma informação nunca é demais, né? Eu penso que o Alexandre, inclusive, nós tivemos um evento, uma palestra dele há 3 anos atrás em Araçatuba. Eu acho que é fantástico, porque hoje o nosso mecanismo de receber e levar as informações ao cooperado, ao agricultor, ao agropecuarista, de uma maneira geral, eu acho que isso é muito importante. E às vezes uma simples palavra que a pessoa fala, uma pessoa que tem uma visão diferenciada da gente, né, que a gente está aqui no campo, dentro das porteiras, e um cara desse que tem uma visão, ele pode nos auxiliar. Então a Canda, nesse cenário, a Canda tem sempre procurado levar ao cooperado, ao agricultor, ao agropecuarista, alguma coisa diferente, porque eu penso que é a nossa missão.
né? A nossa missão fazer esse tipo de evento, né? Então eu penso que um evento como hoje, você entendendo que a cooperativa Canda traz com o Alexandre, eu acho que todos nós temos que aproveitar. Fala um pouquinho desse momento aí de transição para você que já está há 30 anos na Canda aqui em Assis. É bem lembrado, inclusive a gente estava conversando, nós inauguramos a Canda em 1987 aqui em Assis, que era na Davi Passarim. Depois de 92, né, nós inauguramos a Canda ali na Floriano Peixoto. Era uma época diferente, genéricos não existiam, né, a gente lembra muito bem disso. A grande frota de veículos dentro da cidade também não existia, né? Isso é fato. E é claro que as coisas foram mudando, né? E hoje, com todo esse processo, nós temos uma dificuldade enorme de estar dentro do centro, né? De estar ali quando chega algum caminhão, alguma coisa para descarregar, nós temos essa preocupação, né? Então, levando isso em tese, a gente demorou um pouquinho, né? Nós estamos saindo, né, dentro do centro comercial, nós estamos indo para Dom Antônio, né, ali por perto da Valtra, do lado da Valtra, nós estamos indo ali, né, para procurar satisfazer mais nosso cliente e a nós mesmos para fazer uma realidade, porque não temos condições hoje de uma cooperativa agropecuária de atender dentro da cidade, isso é fato. Logo mais estaremos aí, eu acredito que até outubro, mais ou menos, no máximo novembro, estaremos na nossa logística, na Canda, já podendo atender a todos vocês. Grande, viajando juntos, pudemos conviver aí 10 dias, foi uma grata satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, o objetivo é ajudar de alguma maneira a entender, né, o momento que a gente está vivendo. Obrigado. A economia como um todo, eu acho que isso é o preço dos insumos em reais, o preço da soja em real, nem tanto o preço do açúcar, mas hoje sim o preço do álcool. Nós precisamos, a variável que acaba nos afetando de uma maneira muito profunda. E cana, pode ser, pessoal? Tudo bem ou não? Se vocês quiserem conversar de pecuária, a gente conversa, aí vocês me dão a toada, tá certo ou não? Mas vamos lá. Eu vou voltar relevante para a gente monitorar, e é através da política que é aqui que vai se resolver esse problema. Qual foi o problema? De repente nós brasileiros, a gente que mexe com a economia já estava atento para isso. A gente começou a se dar conta que as contas públicas estavam saindo fora do lugar. Deixa eu parar um minutinho, dizendo, quando um economista, um macroeconomista olha para o governo, ele olha para duas contas, que seriam as contas semelhantes ao que a gente olha nos nossos negócios. A primeira conta, quero saber se o governo está com uma situação financeira saudável. A primeira pergunta é, eu estou arrecadando mais do que estou gastando ou não? Tudo bem ou não? Ou seja, está sobrando dinheiro no caixa, que nos nossos negócios seria, está tendo lucro, tá certo? Basicamente é a mesma pergunta. Como é que os economistas medem isso? Eles pegam a receita menos a despesa e dividem pelo PIB. Qual é a ideia? Quanto é que está tendo de superávit ou de déficit com relação à economia, quanto ela produz? O que seria, nas nossas empresas, um lucro dividido pelo nosso faturamento? Tudo bem? Não? Qual seria a margem? Qual o percentual de lucro que eu tenho? Beleza ou não? Durante 10 anos, isso foi muito raro na nossa história, as contas públicas brasileiras estavam muito bem sob essa ótica. O governo vinha arrecadando 3% do PIB acima do que ele gastava. Tudo bem ou não? Então, extremamente saudável. Uma década, sim, o gasto estava crescendo, mas a receita estava crescendo porque o PIB estava crescendo. E estava crescendo e mantendo 3% de faturamento, o que é raro. Historicamente, a gente teve vários momentos que o governo gastava mais do que arrecadava. E a gente teve aí 10 anos, uma década que foi impecável.
Isso foi verdade, né, até 2014. Assim que a eleição aconteceu, esses 3% positivos tinham virado 3% negativo. A hora que a gente acordou, 2 meses depois, fechou os números do governo, fechou o balanço do ano, descobrimos que tinha um buraco nas contas públicas que estava gerando um déficit de 3% do PIB. As empresas têm dívida, os governos têm dívida, certo? Nem toda empresa tem dívida, mas é normal conviver com alguma dívida. Então, a segunda pergunta que o macroeconomista faz é a seguinte: dado a dívida do governo, dado quanto ele tem que pagar de juros, esse tanto a mais que eu arrecado sobre o que eu gasto, dá para pagar o juro da dívida? Caso a gente, durante 10 anos, arrecadamos mais do que gastávamos, 2,5% a 3% do PIB, e ficou estável. Tudo bem ou não, pessoal? É a mesma lógica. Então, olha que maravilha. 10 anos de estabilidade fiscal, de 14 não deu, furou. O que aconteceu com a dívida? Como foi rápido essa história? Essa história foi rápida, gente. A gente tinha uma relação de dívida PIB de 56% em 2014, em 2015 ela fechou em 66% do PIB. Bom, uma série de coisas. Espero que você esteja gostando do nosso programa rural. Olha, nós escolhemos a dedo um vídeo muito especial para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Portanto, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com esse vídeo surpresa, hein? Não saia daí. O nosso programa rural volta já já. Programa Rural, desde 1999, valorizando nossa terra e nossa gente. Apoio Cultural. Credicana, Cooperativa de Crédito Rural. Açocana, Associação dos Produtores Rurais. Eu conheço toda a minha terra, sei bem o que existe nesse chão. É nela que planto os meus sonhos e colho os frutos, é minha paixão. Eu entendo de lavoura, planto, cuido, espero o clima ajudar. Mas de que adianta fazer tudo certo se não tiver com quem contar? Eu tenho a Credicana, meu chão, quase meu lar. Terra firme onde planto meus recursos, minhas esperanças. Onde eu colho segurança e sei que sempre posso confiar. A Credicana é o meu chão. Agricultura forte e segura, fruto dessa união. Eu tenho a Credicana, Credicana é o meu chão. A Açocana, Associação Rural dos Fornecedores e Plantadores de Cana da Média Sorocabana, funciona desde 1977, apoiando produtores rurais e trabalhadores da área. Garante, através dos seus profissionais, assistências técnica e social, valorizando o homem do campo. Açocana. A união faz a diferença. Guardar as histórias além da memória é o que amamos fazer. A Gravando Filmes é uma produtora de vídeos que veio para registrar os seus acontecimentos mais importantes. Gravando Filmes, contando histórias.
Estamos de volta com o nosso programa rural e agora é hora de você sentar no sofá, reunir a família, né? Ter um tempinho para você sair, mas agora você está de volta com o nosso programa rural e um vídeo escolhido especialmente para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vacina no gelo, pistola e agulhas limpas. Chegou mais uma fase da campanha nacional contra a febre aftosa. Nem bem começou a mobilização e os animais desta fazenda paulista já estão sendo protegidos da doença. Em São Paulo, nesta etapa, todo o rebanho tem que ser imunizado. A gente evita aquela correria de final de vacinação, onde você tem que fazer declaração, de repente pode acontecer de faltar vacina também no mercado, né? Então isso acaba até prejudicando o produtor rural. Então acho que esses são os pontos principais da gente garantir que já desde o começo da vacinação, desde novembro, a gente já tem um rebanho já assegurado contra a febre aftosa. A febre aftosa é uma doença infecto-contagiosa, transmitida por vírus que coloca rapidamente todo o gado em situação de risco. Ela se caracteriza por febre e lesões, como se fossem aftas. A vacinação deve ser acompanhada de boas práticas para a melhor proteção do rebanho. As boas práticas é fundamental, a gente saber alojar corretamente essa vacina de 2 a 8 graus, né? A temperatura ideal para armazenamento dela. O revólver tem que estar limpo, bem higienizado, a agulha ser utilizada, enfim, como aplicar corretamente no animal, ser na tábua do pescoço, ali puxando aquela prega. Senão, não adianta a gente fazer uma vacina de alta qualidade, muito boa, se o pessoal não sabe utilizá-la corretamente. Então, a gente tem que saber as boas práticas de aplicação. Depois de vacinar, o proprietário deve apresentar o documento que comprova a imunidade dos bovinos aos escritórios de serviço veterinário oficiais de cada estado. A multa para o não cumprimento é equivalente à vacinação de 70 animais contra a doença. Ele preenchendo essa declaração, ele leva junto com a nota fiscal que ele comprou a vacina, para comprovar que ele tem X cabeça, ele comprou X doses de vacina. Já faz um tempo que o Brasil registrou o último caso de febre aftosa, provocando prejuízo de milhões ao país. Mas os produtores têm que ficar atentos, porque basta um caso no vizinho de porteira para todos serem prejudicados. É uma área ampla que os animais têm que sofrer aquele abate sanitário, então acaba acarretando prejuízos para todos. Então, quanto maior a gente divulgar fazenda por fazenda, vizinho com vizinho em conversas, que é importante essa vacinação, isso contribui para a economia, para o bem-estar geral dos animais e também da população. Você viu aí na reportagem como são importantes as boas práticas. Vamos ver agora no quadro em prática como aplicar corretamente a vacina contra a febre aftosa. Olá, você que acompanha o Ouro Fino em Campo. Hoje nós vamos mostrar como fazer corretamente a aplicação da vacina Ourovanc aftosa para prevenção da febre aftosa. Mas para estarmos aqui na propriedade com toda a segurança que não faltou nada, um dia antes nós fizemos um checklist completo para que não faltasse nada de material para o momento da vacinação. A gente está saindo agora para fazer a vacinação do nosso rebanho contra a febre aftosa. E para ter a certeza de que não vai faltar nada lá na fazenda, antes a gente faz aqui o famoso checklist. Eu tenho aqui as 2 caixas de isopor que eu vou precisar para fazer a vacinação, cheias de gelo, uma para o estoque de vacina e outra para o manejo geral. E aqui eu tenho o volume de dose suficiente, com a Ourovanc aftosa para aftosa e a Ourovanc Clostridium. Aproveitando o manejo, eu também vou fazer a proteção do rebanho contra as principais clostridioses. Eu ainda vou aproveitar o manejo para fazer a aplicação de um bom endectocida. E eu estou levando o Master para aproveitar esse manejo e já desverminar os animais e para ter a certeza de que até a próxima vacina eles estarão protegidos contra os vermes. Para minha proteção pessoal, eu tenho botas e macacão, as roupas apropriadas para a gente poder fazer a vacinação. Estou levando também um ectoparasiticida para proteger esses animais, eliminar a mosca dos chifres e também combater os carrapatos. Um mata-bicheira, no caso o Lepecide, para combater algumas bicheiras que sempre vem um animal ou outro com algum machucado. Eu estou levando para o procedimento, caso haja necessidade, e também para deixar no estoque na fazenda. Eu ainda tenho um produto para limpar as agulhas, as pistolas já foram limpas e lubrificadas com antecedência e estão aqui em volume
que eu preciso, aqui como eu vou fazer um master, vou fazer a vacina anticlostridial e vou fazer a vacina contra a fitose, eu estou levando as 3 pistolas e também vidros de reposição e todo o material de reposição caso quebre algum. E agulhas novas, no tamanho correto, que é a 2018 ou 1818 ou a 2020, no caso eu vou usar a 2020, para fazer a vacinação contra a clostridiose, contra a fitose e também para fazer o master. Eu ainda aproveito, porque nessa fazenda nós fazemos um manejo racional, e eu poderia estar utilizando um saco de sal cortado, mas eu vou levar uma bandeirola para facilitar o nosso manejo. Com tudo isso feito, eu tenho certeza que não vai faltar nada no meu processo de vacinação. E um outro ponto importante a ser observado é a correta desinfecção de todos os equipamentos utilizados no momento da vacina, com a fervura de agulhas e seringas. E mesmo com toda a correria da propriedade, é muito interessante a gente se preocupar com a nossa segurança. Então botinas, botas, roupas apropriadas e até mesmo as luvas são importantes para conferir a nossa segurança em todo o manejo durante a vacinação. Fácil e simples. Eu já estou protegido para executar todo o procedimento de vacinação. Depois do checklist realizado antes da vacinação, nós temos a certeza de que todos os equipamentos necessários para a vacina estão aqui conosco, como 2 caixas de isopor com bastante gelo, que pode ser tanto aquele gelo que a gente tem em casa, com água congelada, feito na garrafa PET, como esse gelo industrial, que muitas vezes a gente ganha ou compra nas lojas agropecuárias. A vacina em quantidade suficiente para todo o procedimento durante o dia, estará nesse isopor com gelo, num primeiro isopor com gelo. No segundo isopor, eu também tenho gelo à vontade para conservar a vacina refrigerada e a vacina que eu vou utilizar nesse momento no procedimento. A vacina vem lacrada e eu preciso retirar o lacre. É bom não ficar furando esse lacre com agulha, porque eu acabo cegando ou entortando a agulha. Eu tenho aqui as pistolas também, que já foram revisadas e estão lubrificadas. E as agulhas que eu vou utilizar no procedimento. Essas agulhas já foram previamente fervidas e esterilizadas, montada a pistola com a agulha, eu homogenizo a vacina. Interessante que muitas vezes no campo a gente homogeniza a vacina assim, como se fosse agitar um milkshake com a caipirinha. Isso é incorreto, porque forma bolhas e fica difícil depois puxar. A maneira correta de homogeneizar a vacina é em movimento circular, como a xícara de café. Homogeneizada toda a vacina, confiro a pistola, faço um furo bem no meio do anel de proteção e encho a pistola. A gente observa que homogeneizando da maneira correta, não vem ar, não vem bolha. Então vai ficar muito mais fácil e rápido o procedimento. Retirado, devolvo a vacina para o isopor com gelo, verifico o apertamento da vacina, confirmo atrás a dose da pistola, a dose que eu vou fazer, que é de 5 ml, verifico o ar, ok, está pronto para a gente fazer a vacinação. O local indicado para se fazer a aplicação anti-aftosa é na tábua do pescoço. E com o animal corretamente contido na pescoceira, eu tenho essa região exposta em que eu posso puxar uma prega de pele, introduzir a agulha, fazer a aplicação, aguardar 2 segundos para que não haja refluxo, conto 1, 2, puxo. E o manejo do gado na vacinação contra a fitosa é uma boa oportunidade para que a gente possa fazer também a aplicação do Master LP e proteger todos os animais contra as principais verminoses do rebanho e também proteger os animais contra as manqueiras, com a Orovac Clostridium. Até o próximo em prática!
nosso programa rural vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa. E aqui vai uma mensagem para o produtor rural. Nós temos encontrado com os produtores em dias de campo, palestras, lá na propriedade dele. E a gente nota que é incrível. Num país que atravessa uma grande crise, o agricultor continua entusiasmado, continua em cima de suas máquinas, continua jogando a semente no chão e torcendo para que essa semente germine e dê bons frutos. E consciente da importância do papel dele para que o país saia dessa situação e continue em frente. Essa é a mensagem. Continue assim, produtor rural. E para você que não é produtor, queira, deseje o sucesso no campo, porque o sucesso no campo é o sucesso na cidade, é o sucesso em todas as partes do país. Até o nosso próximo programa rural.